Olá, mais uma vez estamos aqui no programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, e hoje nós vamos refletir sobre Maria e o Espírito Santo. E essa reflexão, de uma maneira muito especial, a gente já introduz lembrando do anúncio. Quando se trata de Maria, não tem como a gente ir nessa referência primeira. E eu até digo a primeira referência da nossa fé. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que encobriu Maria com a sua sombra, é o mesmo Espírito Santo que está diante dos apóstolos e que faz com que todos eles possam ter a força, a garra, a determinação e, mais ainda, terem a consciência de que eles são os continuadores da missão de Jesus. Até então, redescobriram Jesus em palavras e gestos, fizeram inclusive memória dos acontecimentos desde quando eles conheceram Jesus, desde o início da sua vida pública, e no entanto, naquele momento é que eles começam de fato a terem a consciência de que serão os anunciadores da palavra de Jesus. Quando a gente fala anunciadores, a gente se refere àqueles que acreditaram de uma maneira muito especial em primeiro lugar, que foram os apóstolos, 12 apóstolos. Eles é que são os continuadores, mas os que vão iniciar as novas comunidades. Porque até aquele momento, por mais dúvidas que tivessem, eles assumiram para si mesmos esta missão. E claro, junto deles irão os outros seguidores, que não os 12, mas aqueles que também acreditaram no anúncio de Jesus Cristo. Então, por isso que naquele momento do cenáculo, todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus recebem o Espírito Santo para continuarem a sua missão. Agora, dentre eles, esta pessoa tão especial para nós, que é Maria, e que viveu isso de uma maneira muito particular. Eu até ouso dizer, e espero não estar pecando teologicamente, mas Maria deve ter dito de alguma maneira aos discípulos, olha, eu já vivi essa experiência e sei que de fato esse Espírito Santo, ele é o que nos fortalece e não nos deixa na mão em relação à missão. Inclusive, quando os nossos apóstolos eles saem para anunciar, Jesus Cristo antes, num outro momento, dizia, olha, vocês devem ir, mas não fiquem muito preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque é a ação do Espírito Santo que está sobre cada um deles. Esta referência a gente não pode perder, porque isso deve fortalecer a minha e a sua fé. Enquanto, como padre, por exemplo, na celebração da Santa Missa, pela fé eu entendo que aquele momento é um dos mais importantes da nossa vida como igreja. E por causa disso eu celebro com a convicção que o meu sacerdócio me permite. E naquele momento, pela fé e pela ação do Espírito Santo, é que de fato, in persona Christi, agindo em persona Christi, ali a transubstanciação acontece. Ou seja, o trigo e o vinho se tornam corpo e sangue de Jesus. Se não for pela fé e pela ação do Espírito Santo, tudo isso torna-se vazio. E a minha fé vai ser em vão. A sua fé também vai ser em vão, porque não parte de fato do princípio da ação do Espírito Santo. E quando a gente lembra que a temática de hoje é Maria e o Espírito Santo, é justamente porque ela, mais do que qualquer um de nós, sentiu na pele isso, na carne isto. Esta ação de Deus que pelo Espírito Santo faz vida. Eu acho que isso deve alimentar a nossa fé e é primordial para cada um de nós. Saber que alguém, pela sua história, pela sua vida, conheceu de fato a ação do Espírito Santo de tal maneira que todos os seus projetos fossem colocados de lado, essa pessoa deveria ser aquela mesma que estava ali onde deveria estar, junto com os apóstolos, justamente no momento em que eles recebem a ação do Espírito Santo de Jesus. Derrama sobre cada um deles o que nós chamamos o fogo do Espírito Santo. Uma linguagem muito comum e tradicional para dizer assim, olha, o que deve arder o nosso coração é o amor à palavra, é o amor a Jesus Cristo, o amor a Deus. E era isso que Maria estava ali sustentando cada um deles. Pela experiência de vida, pela experiência de fé, ela viveu tudo isso e nada mais justo do que transmitir isso aos seus discípulos, não, aos discípulos do seu Filho Jesus. Eu acho que isso deve nos ajudar nesse dia. Pensar um pouco sobre a nossa dimensão de fé. E aí eu convido você a associar essa questão essa dimensão da fé à ação do Espírito Santo. Tente fazer isso
Eu sei que às vezes é meio complicado, mas pense um pouco nisso. Olha, você pode entender que a ação do Espírito Santo, ela vai fazer germinar na sua vida aquilo que você precisa naquele instante, o que nós chamamos de discernimento, uma outra palavra para o discernimento. Germinar na sua vida, no seu pensamento, no seu coração, aquilo que precisa ser alimentado, aquilo que precisa ser construído. E é por isso que a gente valoriza imensamente a ação do Espírito Santo. Por isso que a nossa igreja valoriza a ação do Espírito Santo, porque é ele que, de fato, o continuador de toda essa história. E, aliás, a gente às vezes se perde muito nas nossas orações e começa a inventar muita coisa, mas é essencial que a gente tenha como referência aquilo que Maria teve. É a ação do Espírito Santo que muda e transforma a história. Imagine você se a gente perdesse essa dimensão e começasse, por exemplo, a trabalhar numa comunidade, trabalhar nas paróquias, ou os próprios bispos, nas suas reuniões, colocassem ou relegassem a um critério, um valor menor, esta ação do Espírito Santo. O que seria de nós, da nossa igreja? Por isso vale a pena a gente pensar nisso e pedir, de fato, que Deus nos ajude e que Maria seja nossa intercessora, nos ajudando a alimentar cada vez mais a nossa fé. Fique agora então com a consagração a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, do poder inefável que o vosso Divino Filho vos concedeu sobre o seu coração adorável. Com a maior confiança em vossos merecimentos, nós vimos implorar a vossa proteção. Ó Celeste Tesoureira do coração de Jesus, daquele coração que é o manancial inexaurível de todas as graças, e que podeis abrir a vosso bel prazer. Concedei-nos, vô-lo pedimos, os favores que vos suplicamos. Não podemos receber de vós recusa alguma. E já que sois nossa mãe, ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, acolhei benignamente as nossas preces e dignai-vos deferi-las, assim seja. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. A nossa consagração a Nossa Senhora é para todos vocês que suplicam, imploram, para todos nós que suplicamos e imploramos sempre a sua proteção e que sejamos sempre fiéis e pedimos a ela sempre a sua intercessão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.